Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Antes de pregar, eu preciso fazer justos agradecimentos para que eu possa cumprir aquele mandamento que diz que devemos dar honra a quem merece honra. Eu quero, a princípio, agradecer ao irmão Gilson e à irmã Zélia, que nos acolheram muito bem, juntamente com toda a família, a Geisa, o Marcos, o Júnior e a Carla, que já foram, a Ana Júlia, o Levi, viu, Gilson? Muito obrigado, meu amado irmão. Depois de tanto tempo sem nos encontrarmos, foi uma alegria participar do seu aniversário. Deus ainda me agraciou com essa bênção. Então, que bom, muito obrigado. Bem, Zélia, muito obrigado pela hospedagem. Rosângela, minha esposa, e Tereza, minha filha, nós estamos assim muito gratos e levaremos amanhã dos irmãos a melhor recordação. Também agradeço ao pastor Francisco e à sua família pelo carinho, pela confiança. Eu, se não me falha a memória, a última vez que estive pregando aqui foi na despedida do pastor Biratã. Já tem um bom tempo. Mas eu e o pastor Francisco, de vez em quando a gente conversava, mas é corrido, né, a vida da gente, nem sempre dá para a gente, mas aprove ao Senhor que nesta data eu estivesse com os irmãos, e estou feliz de contribuir, de ver muitos novos irmãos e rever irmãos de longa data, irmã Paro, irmão Carvalheto com a sua família. Teve um período difícil na vida da igreja, que o pastor Biratã teve sua filhinha, a filhinha adoeceu. Eu acho que entre o nascimento e o falecimento, acho que se passou um ano exatamente, não foi, irmã Paro? E como eu servi aqui perto, ainda muito jovem, eu pude vir contribuir aqui algumas vezes, e eu me hospedava lá na casa da irmã Paro, com a sua família, que sempre nos acolheram muito bem. Muito obrigado. É bom rever a irmã com a família, os irmãos, rever o Ricardo lá de Caxias, na época do futebol. Foi muito bom te rever, viu, Ricardo? Muito bom conhecer a sua esposa. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que o Evangelho é a única mensagem que pode mudar o ser humano. O pastor trouxe uma proposta tripla, e eu me recordava, eu acho até que alguns irmãos fizeram, em 2005, 2006, 2007, um americano andou muito na nossa região, chamado Darryl Robinson, um pastor. O senhor chegou a fazer algum curso com ele, pastor Francisco? O irmão Gilson participou. Nós fizemos com ele 3 cursos. Igreja Celeiro de Dons, eram livros que ele publicou, Pessoas Compartilhando Jesus, e o último, Vida Total da Igreja. E ele batia muito numa tecla, dizendo que a missão da igreja é tríplice, exatamente o que o pastor propôs. A missão de qualquer igreja é evangelizar o pecador, equipar os santos e exaltar o Salvador. Então, à medida que nós compartilhamos o Evangelho, isso acontece. Deixa eu contar uma história. Eu li um livro 18 anos atrás, já faz um tempinho bom que eu li esse livro, mas esse livro me marcou muito. Se você nunca leu e puder comprá-lo, puder lê-lo, faça, que vai valer a pena, de um americano chamado Erwin Lutzer. Esse livro que eu vou citar foi o primeiro. Eu gostei tanto que eu comprei vários outros do mesmo autor: 10 Mentiras sobre Deus, Por que Pessoas Boas Fazem Coisas Más, Um Minuto Após a Morte, De Pastor para Pastor, Vencendo a Luta Interior. Mas esse primeiro livro me marcou muito. O título é 7 Razões para Confiar na Bíblia. E ele elenca as razões, capítulo por capítulo. Por que a Bíblia merece confiança? Por que Paulo tinha razão ao dizer que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação?
Aí ele vai dando as razões. Uma delas, que é mais fácil de comunicar aqui com rapidez, é a razão profética. Ele cita assim com muita propriedade que as profecias da Bíblia se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão com exatidão. Ele cita, por exemplo, acho que aqui alguns já ouviram falar, ele cita, por exemplo, as profecias de Nostradamus. E ele cita zombando, dizendo: olha, o que Nostradamus profetizou, alguém mais habilidoso pode aplicar com qualquer coisa, e em qualquer situação. Nostradamus profetizava assim: vi um homem de roupa preta montado num cavalo branco, andando numa estrada, e na estrada tinha um barranco, e aí quando ele passou por lá e tal, apareceu uma nuvem escura. Isso pode ser aplicado em qualquer coisa. Se a pessoa for criativa, ela pode dizer que esse homem de roupa preta no cavalo branco. Aí Erwin Lutz diz: não, as profecias da Bíblia são exatas, específicas. Aí ele cita exemplos que a Bíblia diz: em ano tal, época tal, rei tal, de nome tal, vai se levantar, e aconteceu do jeito que a Bíblia profetizou. Mas eu quero compartilhar a última razão, que eu achei assim, é o grande finale do livro. Ele fala da razão pessoal, e eu vou começar a minha mensagem de hoje contando isso. Eu quero que você faça agora um exercício de imaginação comigo. Imagine-se numa das grandes cidades do mundo: São Paulo, Nova York, Tóquio, Paris, Sydney. Imagine-se agora numa das grandes cidades do mundo. E imagine que é madrugada. Imagine que é madrugada. Aí ele pensou o seguinte: agora imagine, ele propôs a seguinte reflexão: agora imagine um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus. E deixa eu dizer, irmãos, nós aprendemos no passado um mito que não existem ateus, só existem à toas. Isso é um mito, viu, irmãos? Existem ateus sim, pessoas que militam na causa de que Deus não existe, e eles não acreditam e trabalham para que você também não acredite. Então ele disse: imagine um ateu numa grande cidade do mundo, em Sydney, no Rio de Janeiro, em Nova York, em Londres, um ateu numa grande cidade do mundo, e é madrugada. E aí, por conta de uma situação emergencial, esse ateu, ele teve que procurar uma farmácia para comprar um remédio urgentemente. Os irmãos estão acompanhando meu raciocínio? É madrugada, 2, 3 da manhã, o ateu precisou sair. E ele tentou chamar um Uber, tentou chamar um táxi, tudo em vão. E aí ele teve que ir a pé, ele teve que ir caminhando à procura dessa farmácia, porque era uma situação emergencial. Mas aí imagine que 2, 3 da manhã, qualquer um de nós andando numa grande cidade do mundo, nós teremos receio, correto? Afinal, quanto maior a cidade, maior o quê? Infelizmente, a criminalidade. Então ele conta que o ateu saiu, mas era uma situação emergencial, e o ateu, ele cria uma ilustração muito assim, fácil de assimilar. Ele diz que o ateu sai, e aí começa a caminhar procurando uma farmácia, aquelas farmácias excepcionais, abertas por 24 horas e tal. E aí o ateu olha na direção contrária, está vindo um grupo de 8, 10 jovens vindo em sua direção. Ele pergunta: como o ateu se sente 3 da manhã em uma rua deserta? Daqui a pouco, lá no horizonte, ele olha 8, 10 jovens vindo em sua direção. Como é que o ateu se sentiria? Como você se sentiria? No Rio de Janeiro, por exemplo, você estava sozinho de madrugada, morrendo de medo, procurando uma farmácia, daqui a pouco você olha 8, 10 jovens. Como você se sentiria? Tranquilo? Não, meu Deus, uma gangue. E ele vai descrevendo isso com tantos detalhes, que ele conta que o ateu
começou a perceber que aqueles jovens, cada um deles trazia algo em uma das mãos. Aí disse que o ateu ficou agoniado, disse: eita, é uma arma, eita, estou lascado, vamos pegar, são ladrões, vão me roubar, eita, vamos matar e tudo. E ele conta que à medida, aí diz que o ateu ainda pensou em voltar, em correr, mas ele pensou, é aquele velho dilema, né? Se ficar, o bicho pega, e se correr o bicho come. Então o ateu ficou lá e tal. Só que ele vai receoso, com medo, já com o coração bem aqui, pensando que ali era uma gangue que iria assaltá-lo, maltratá-lo, talvez matá-lo, já com o coração bem aqui. Quando ele chega bem mais perto, ele percebe que não era uma gangue, não era uma gangue, eram jovens evangélicos que voltavam de uma vigília, e o que eles tinham na mão era uma Bíblia. Ele pergunta: o ateu ficaria aliviado ou não? Não, eu tenho certeza que o ateu faria assim, ó. Graças a Deus, graças a Deus. Ele aplica dizendo o seguinte: porque até um ateu é capaz de, ao enxergar jovens vindo de um culto com a Bíblia na mão, até um ateu nessas horas é capaz de enxergar que a Bíblia faz diferença na vida de quem a utiliza. Irmãos, é por isso que eu prego o Evangelho, porque o Evangelho muda. E eu trago hoje uma história que eu espero que mova e que comova o seu coração, que é Isaías 53. Meu irmão vai me ajudar a projetar. Vou ler aqui na minha Bíblia também, Isaías 53. Irmãos, Isaías, ele viveu, olha aqui para mim, Isaías viveu 7 séculos antes de Jesus Cristo, 700 anos antes. Mas sabe como Isaías é conhecido no meio teológico? Ele é conhecido como profeta do Calvário. Sabe por quê? Porque quando ele descreve o Calvário, a cruz, o sofrimento do nosso Senhor, a impressão que temos é que ele foi uma testemunha ocular, que ele viu, mas não, ele viveu 7 séculos antes. Mas ele descreve o Calvário com tanta vivacidade, com tanta dramaticidade, com tanto realismo, que a impressão que nós temos é que ele foi contemporâneo de Jesus, mas não foi. Foi uma profecia que se cumpriu integralmente na vida do nosso Senhor. E aí ele diz assim, em Isaías 53, mesmo não tendo visto, parece que ele estava aos pés da cruz. Por obra do Espírito Santo, ele anteveu tudo aquilo que Jesus Cristo sofreria. E diz assim em Isaías 53, irmão colocou aqui, ele começa dizendo, eu vou ler com você, você pode acompanhar comigo. Ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. A minha Bíblia diz assim, a minha tradução diz assim, nesse verso de Isaías 53, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Verso 3, isso aqui, irmãos, é Isaías antecipando, mas é uma coisa, esse texto é uma coisa tão profunda, tão complexa, tão bela, que ele está antecipando, mas já está colocando no passado. Ou seja, o que eu estou descrevendo, que acontecerá 7 séculos depois de mim,
ele descreve como se já tivesse acontecido, tamanha a certeza. E ele diz de Jesus, ele era o quê? Desprezado. Irmãos, há poucas, olha aqui para mim, há poucas experiências na vida tão ruins quanto essa. Se em algum momento da sua vida, se em alguma etapa da sua vida, você já foi desprezado, você sabe o quanto dói. Só que diferentemente do que nós podemos ou possamos sofrer, que é um desprezo pontual, um desprezo acular, uma porta de emprego que não se abre, que as pessoas que não acreditaram no nosso potencial, Jesus Cristo foi desprezado a vida inteira. Então o texto diz, ele era desprezado, e olha só, e o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, a linguagem dessa profecia, ela é forte, tão forte, que ela é cortante. Aqui está falando do nosso Salvador, do Deus que em Cristo se fez homem, do Deus que criou o universo, que mantém todas as coisas funcionando pela palavra do seu poder. E diz que quando veio morar entre nós, ele foi desprezado. E o texto diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, é ruim ser desprezado, é ruim ser rejeitado, não é não? E se você já experimentou isso, Jesus experimentou nos 33 anos da sua vida. Ele era rejeitado, desprezado, rejeitado. O texto diz que ele era homem de dores. Homem de dores. E aqui diz, na Nova Almeida Atualizada, aqui diz que ele era homem de dores e era um homem que sabe o que é padecer, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Irmãos, eu quero que você, esse verso, especialmente o seu final, é cortante. Um homem chamado Truman Davis diz que quando a gente lê algo desse jeito aqui, algo dessa magnitude, quando nós lemos algo dessa magnitude e a gente não se emociona, é porque já estão crescendo calos em nosso coração. Porque ele diz que Jesus, olha o que o texto diz, olha, a linguagem é cortante, irmãos, e como é dura, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e ele coloca já no passado, e dele, ou colocando na ordem aí dessa versão projetada, e não fizemos dele, complete, e não fizemos dele caso algum. Você tem uma ideia disso? Suponhamos que você foi numa festa, foi convidado, recebeu o convite, aceitou, comprou a roupa, tal, passou, tudo, comprou o presente, e você foi, só que a sua experiência na festa não foi legal. Aí quando você voltou para casa, você voltou meio cabisbaixo. Daqui no Maranhão nós temos muitas expressões para descrever esse abatimento, né? Voltou meio assim, jururu, tá, meu cabisbaixo. Aí perguntaram: o que foi, meu filho? Não foi boa a festa não? E você diz assim: rapaz, lá ninguém fez nem caso de mim. O que quer dizer isso? Que não lhe deram atenção alguma. E o texto diz que o Deus que criou tudo que existe veio para cá e não fizemos dele caso algum. Pastor, permita-me citar, cabe aqui no que eu estou falando. Em 92, a composição é de Zé Geraldo, mas em 92 uma canção varreu o Brasil e ela se popularizou na voz de Zé Ramalho.
a canção Cidadão. Quem é dessa época, eu agora dia 2 vou completar 45 do primeiro tempo. Então quem é dessa época, quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar, mas hoje com o YouTube é fácil encontrar a canção Cidadão. Os irmãos lembram? A música, ela retrata o sofrimento de um nortista, de alguém do norte que foi para o sul, para o sudeste, à procura de uma vida melhor, de uma vida mais digna, de oportunidades, mas lá ele só encontrou rejeição. Aí ele conta assim, na música, né? O poeta, ele cria o personagem, incorpora o personagem e diz assim: está vendo aquele edifício, moço? Eu trabalhei lá. Lembra dessa música? Aí ele diz que um dia lá estava admirado, olhando para a construção, e aí veio um cidadão e perguntou a ele se ele estava ali admirado ou estava querendo roubar. Ele disse: meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber, e para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Aí a música continua, ele diz: está vendo aquele colégio, moço? Lá eu trabalhei também. Lá eu quase me arrebento, eu fiz a massa, pus cimento. Lembra? E a minha filha inocente vem para mim toda contente e diz: pai, quero me matricular. Aí me veio um cidadão que diz que criança de pé no chão aqui não pode estudar. Aí ele questiona: por que é que eu deixei o norte e tal? Aí ele fala de uma igreja, e é aqui que eu quero chegar. Ele diz: está vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei lá. Lá valeu a pena. Lá me deixam entrar. E aí vem a parte que eu quero citar dessa música, que eu acho um primor. E eu acho difícil você discordar do que a letra diz. Quando ele fala da igreja, que lá valeu a pena, que lá ele tinha permissão de entrar, ele diz assim: foi lá na igreja que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar, fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz as serras, eu não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, o homem diz que Deus disse para ele: hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Está correto ou não está, irmãos? Está correto ou não está? Na maioria das casas, hoje Jesus Cristo não pode entrar. Se cumprindo isso aqui de Isaías, essa profecia, e não fizemos dele caso algum. Deixa eu lhe dar um dado aqui. A gente vê, de vez em quando eu converso isso com alguém, né? Pessoal que fala do socialismo, desses participei de um programa sobre isso, sobre a possibilidade de haver cristãos socialistas. Digo: deixa eu lhe dizer, na União Soviética, que era o paraíso desse povo na terra, que se transformou num lugar deplorável, e está lá a Rússia como uma herança perfeita do Império Soviético, né? Eu digo: na União Soviética, no auge do comunismo, que eles trabalharam fechando igrejas, porque foi a União Soviética que expandiu o comunismo marxista pelo leste europeu. No auge lá, eles trabalharam sistematicamente, fechando igrejas, perseguindo pastores, destruindo a fé do povo de Deus. Sabe o que é que você via lá na União Soviética, lá no auge do comunismo, na época da Guerra Fria? Por exemplo, é muito comum aqui no Brasil a gente chegar numa casa e ter um desenho de alguém orando, não é? Alguém assim orando, as mãos
em forma de contrição e tal. Aí tem uma frase aqui em português embaixo do quadro, né, do desenho: ora que melhora, se orar o bicho corre, muita oração, muito poder. Aí sabe o que é que tinha lá? Lá também tinha, na União Soviética tinha, nos prédios públicos, fotos de gente orando. Mas sabe o que é que estava escrito em russo? A atitude mais inútil que alguém pode fazer. Aqui a gente tem quadros de Jesus, né? Segurando uma ovelha, Jesus pregando, gravuras de Jesus. Tem aqui, né? A gente vê no Brasil. Lá também tinha. Sabe o que é que estava escrito em russo? Personagem lendário que jamais existiu. E hoje, a cada dia que passa, não é mais uma coisa só da Rússia, hoje, a cada dia que passa, muita gente, inclusive nas nossas cidades, inclusive no nosso ambiente de convivência, muita gente não tem feito caso nenhum de Jesus Cristo, da sua mensagem, do seu amor, da sua graça. Então o texto continua dizendo o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si o que, irmãos? As nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre. Então, ao longo desse capítulo, vai dizer muito que Jesus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, Ele carregou sobre si. E eu quero esclarecer uma coisa: todo domingo de ceia, que é o primeiro domingo de cada mês em nossa igreja, eu gosto de explicar o básico da cristologia, que é a doutrina referente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Escute o que eu vou lhe dizer: Jesus Cristo morreu em seu favor, mas muito mais do que em seu favor, Jesus Cristo morreu em seu lugar. A morte de Jesus foi, numa linguagem teológica, foi substitutiva. Na cruz Ele tomou o lugar que era meu e seu. Isso vai aparecer no texto. Levou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Continue, meu amado irmão. Mas Ele foi ferido por causa do que, irmãos? Das nossas transgressões. E Ele foi o que mais? Irmãos, a linguagem desse texto é tão forte, é tão forte. Ele foi moído. Ele foi moído. Naquele tempo que o Mel Gibson lançou aquele filme, o The Passion, né? A Paixão, eu fiquei chocado com muito crente que assistia o filme e dizia assim: não, pastor, ali é exagerado, Jesus também não sofreu daquele jeito não. Eu digo: meu amigo, você nunca leu Isaías 53? O texto diz que ele foi, e também tem a história que comprova a crueldade dos romanos quando eles açoitavam alguém. E o texto diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E há um detalhe: nossa Bíblia está capitulada, dividida em capítulos, mas a Bíblia originalmente não foi assim. E esse capítulo 53, obviamente, ele tem ligação direta com tudo que está no 52, né? Capítulos e versículos vieram tempos depois. E lá no final do 52 diz que ele foi desfigurado. Ele perdeu a sua figura como nenhum outro, por conta das agressões covardes que sofreu por nos amar. E aí o texto diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Eu quero que você leia comigo. Vamos ler bem devagar agora a próxima sentença. O castigo, leia comigo. O castigo que nos traz a paz estava, complete, sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, irmãos? Nós fomos sarados. Então Jesus Cristo veio para ser o nosso substituto. No verso seguinte, o que é dito? No verso seguinte, de novo essa ideia de que ele recebeu nossos pecados.
Verso 6. O reverendo agora vai ajudar aí. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Era assim ou não era? Com exceção aqui dos que cresceram num berço cristão, genuinamente cristão. Quem cresceu como eu, cada um de nós andava aí desgarrado, cada um de nós se desviava pelo caminho. Eu já disse que de outubro de 98 para trás, em uma hora como essa, num domingo como hoje, eu estava já para lá de Bagdá. Eu nem imaginava estar numa igreja. Mas aí, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Ô irmão Carvalhedo, muito obrigado, meu amado irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Mas o Senhor fez o que, irmãos? Cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, isso aparece muito no texto. Ele levou sobre si, caiu sobre ele carregou sobre si. Ou seja, Jesus tomou o seu e o meu lugar. É por isso que Paulo diz que é o amor que nos constrange. Aí o texto continua dizendo: ele foi oprimido e afligido ou humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Irmãos, sobre essa questão de abrir a boca, uma pergunta bem básica aqui: quantas horas Jesus passou crucificado? Quantas horas o nosso Senhor passou na cruz? Ajudem-me, faça um cálculo rápido. Lembra aí que horas ele foi crucificado e que horas ele morreu? Faça um cálculo rápido. Quantas horas Jesus passou na cruz? Quantas horas? 6 horas. Usando o nosso horário, ele foi crucificado, usando aqui uma abordagem simples, ele foi crucificado 9 da manhã e morreu 3 da tarde. Nesse período, ele pronunciou 7 frases. Lembram? Tenho sede. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Falou para Maria e para João: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Mas veja, só uma das frases ele disse mais de uma vez, porque o texto diz que ele era... Jesus na cruz foi muito zombado, não foi? As pessoas diziam: rapaz, tu salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Desce daí, rapaz, nós acreditaremos em você. E a Bíblia diz que nessas 6 horas, Jesus dizia, pretérito imperfeito, a ideia de uma fala do passado que foi continuada. Porque se tivesse assim, Jesus disse, é estático, é uma única vez. Mas ele dizia, e naquelas 6 horas, Jesus disse muitas vezes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje, eles não sabem o que fazem, não sabem o que falam, não sabem o que escrevem, não sabem o que gravam. Sabe, cada vez mais as pessoas ofendem o nosso Senhor, desprezam o seu amor. Mas quando a Bíblia diz que ele não abriu a boca, é no sentido de que ele nunca lamentou a sua sorte. Afinal, escute isso: a morte de Cristo estava no centro da sua missão. Jesus veio para morrer, irmãos, em seu lugar, em meu lugar, para nos salvar. E aí, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Vai lá, pastor. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Deixa eu lhe contar uma coisa. Nós já, acho que eu dei uma pincelada, falei um pouquinho sobre isso.
Mas eu contei muito na casa do irmão Gilson. Quando eu comecei a namorar com Rosângela, em 96, o pai dela, que hoje é um pai para mim, com todas as razões do mundo, ele não queria nem sonhar nesse namoro. E ele tinha razão. Nunca tive um pingo de mágoa dele. Meu sogro nunca quis o namoro. Foi totalmente contra. Mas aí ela queria, apaixonada, e eu também. Pois é, e vai e tal, não teve jeito e tudo. Aí eu descrente. Olha, irmão, só para você entender o ponto. Eu sou o mais novo de 4 irmãos, homens. Meus 3 irmãos estão separados. E meus pais nunca se separaram. Minha mãe já faleceu, porque a minha mãe foi uma heroína. Por que motivo? Meu pai deu todo dia. Então meus 3 irmãos estão separados. Então, resumindo, na minha cidade eu tinha uma péssima fama, né? Eu trazia todo um histórico familiar que um homem de bem como meu sogro não ia ver com bons olhos, e o meu sogro não queria. Mas ela queria, tal, eu também queria. Fui pedi-la em casamento. Uma experiência muito difícil, viu? Muito difícil, porque eu fantasiei, né, aquelas coisas. Eu ia chegar, ia dar boa noite, pedir com licença, dizer que queria um particular com ele. Ele me chamaria para entrar, me mandaria sentar, e aí eu ia dizer que eu tal, como ele sabe e tudo. Aí, irmãos, eu me arrumei uma quarta-feira à noite. Minha mãe muito aflita: meu filho, você é muito novo, você tem que pensar em estudar. Eu digo: não, mãe, não vou morrer não, sou casado, depois a gente estuda, a gente segue a vida. Não, meu filho, não sei o que. Não, peraí que eu vou lá na casa da moça. Aí fui, irmãos, eu avistei assim ele cerca de uns 200 metros assim. Ele estava sentado com um bocado de amigo. Aí eu montei o roteiro na minha cabeça: eu vou dar boa noite, vou pedir com licença, vou dizer que quero um particular com ele. Os amigos vão se tocar, vão todos sair, e ele vai me chamar para entrar, vai me mandar sentar, e eu tomo fôlego e boto o negócio para fora, o assunto. Meus irmãos, meu roteiro foi longe de ser colocado em prática. Meu roteiro, só a primeira parte que deu certo. Boa noite, pessoal. Aí o pessoal disse boa noite. Na hora que o pessoal me viu, já sabia do BO. Todo mundo deu no pé. Aí eu disse: Eulina, eu queria um particular com o senhor, né? Ele não me mandou sentar, não me convidou para entrar, olhou no meu rosto e disse: pode dizer. Aí eu digo: meu Deus do céu, vai ser aqui no meio da rua mesmo. Não me mandou sentar, disse: pode dizer, o que era que você queria conversar comigo? Aí a minha sogra empurrando ela, a Rosângela lá: o teu está lá fora, tu corre tudo. Aí a Rosângela apareceu. Eu digo: rapaz, aí, irmãos, eu estava com um discurso até bonito, pronto, mas depois do negócio desse, como é que saiu? Eu digo: rapaz, é o seguinte, é porque o senhor sabe que eu namoro com Rosângela e a gente está querendo casar, eu quero sua permissão. Mas, irmãos, eu estava com um negócio mais elaborado, mas não saiu mais não. Aí Rosângela apareceu e disse: Rosângela, tu quer casar com ele? Ele disse: eu quero, sim, senhor. Aí ele disse exatamente isso aqui: pois pode casar. Eu disse: meu Deus, e os filmes que eu assisti, os livros que eu li, a música de fundo, Take My Breath Away, tudo. Rapaz, que negócio desarrumado. Aí eu sei, depois, aí minha sogra entrou. Minha sogra: rapaz, o que é isso? Fala do rapaz, veio aqui e tal. Depois, se ele quiser sentar, ele pode sentar. Aí eu: rapaz. Resumindo, irmãos, no dia do nosso casamento, e o meu sogro, irmãos, eu estou casado com Rosângela, agora em maio faremos 24 anos. Isso aqui eu digo com muita tranquilidade: eu nunca ouvi o meu sogro falar mal de alguém. Se aquela pessoa maledicente: fulano está vagabundo, aqui não vale nada. Não, meu sogro é uma pessoa extremamente contida, respeitador. Aí eu imagino que aquilo o sufocou por muito tempo, acho que estava matando ele.
Aí Rosângela já arrumadinha para o casamento, se maquiando. Aí acho que ou ele dizia ou ele morria. Aí ele chegou lá e disse: minha filha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Minha filha, você acha mesmo que o seu amor vai mudar aquele rapaz? Não muda não, minha filha. Você está achando isso, né? Que o seu amor vai mudar aquele rapaz? Aí ela me confidenciou depois: amor, quase que eu desisto do casamento na hora que meu pai me perguntou isso, porque a minha ficha caiu, a minha esperança era essa. Não, ele é danado e tudo, ele apronta, mas o meu amor vai mudá-lo. E aí meu pai, mas ela foi. No meu casamento, irmãos, quem chegou mais atrasado foi meu sogro, não foi não, Rosângela? Ele foi a pessoa quem atrasou. No meu casamento, quem atrasou foi o sogro. Eu digo: rapaz, o negócio está desarrumado, o homem não vem não, vamos entrar sem ele. Não, ele está vindo e tudo. Eu digo: rapaz, que negócio desarrumado. Beleza. Aí 5 meses depois, irmãos, o evangelho, que já estava operando, o evangelho explodiu todas as minhas defesas e desculpas, e eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Sabe o que foi uma das coisas mais doces que eu já ouvi na minha vida. Anos depois, a gente vivendo bem, eu tratando Rosângela com respeito, sendo fiel, dando o melhor de mim mesmo para o bem dela. Aí anos depois, a gente estava num momento a dois, assim, tomando um lanchinho e tudo. Ela olhou para mim e ela disse assim: meu pai tinha razão. Meu pai tinha razão. O meu amor não seria capaz de mudá-lo. Foi o amor de Deus que mudou você. Então, irmãos, é por isso que eu prego, porque eu sou testemunha viva disso. Entender que esse Cristo, que tem sido desprezado por tantos, quando ele é aceito e amado e acolhido por ele pode mudar uma história. Então, se nessa noite você está aqui e não quer desprezar o Jesus Cristo que te fez, que te amou, que por ti morreu, que por ti ressuscitou e um dia voltará para buscar os seus, se você hoje quer confessá-lo como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma, se você quer fazer isso hoje, levante uma das mãos como um gesto público de aceitação. Eu fiz isso em outubro de 98. Você sabia que quando eu me converti, a minha fama era tão ruim que teve até aposta na minha família quanto tempo eu duraria? Depois eu soube, teve até aposta na minha família quanto tempo eu duraria. Uma irmã minha, ela disse: olha, como ele está muito empolgado, ele vai passar 3 meses na crença. Aí outra disse: não aguenta nada, ele não passa 3 meses sendo crente não. Ela disse: não, passa, ele está muito empolgado, 3 meses ele passa. Aí outro disse: não, rapaz, você não passa 1 mês. E a minha irmã disse: não, ele está empolgado, ele passa 3 meses. Aí, irmãos, já está caminhando para 24 anos a previsão deles. Foi meio fraca, não foi não? Sabe por quê, irmãos? Porque não foi questão de crença, de entrar em crença, de mudar de religião. Foi ter um encontro com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se houver alguém nessa noite que quer se encontrar com Ele, como um dia eu me encontrei, se houver alguém, levante uma das mãos. Há alguém que ainda não fez isso, mas que quer fazer, que sabe que precisa fazer? Há alguém nessa noite que deseja entregar-se para Jesus Cristo e passar a caminhar com Ele, ter essa nova vida, esse novo rumo, essa nova estrada, esse novo destino? Há alguém nessa noite? Não havendo, deixa eu lhe dar um conselho: continue vindo e continue ouvindo. A palavra de Deus é capaz de esclarecer e modificar o seu coração. Pastor Francisco, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela acolhida. Irmãos, muito obrigado pela atenção.
volto, né, esse finalzinho tem um gostinho de saudade, né? Volto para a Trizidela amanhã cedo, após o café, com uma recordação muito boa dos irmãos. E que bom, de tantos anos depois, reencontrá-los e perceber que vocês continuam a ser uma comunidade que vence barreiras. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo pastor Francisco, por sua família e por esta amada igreja que juntos tem feito um trabalho bonito para a glória do Senhor. E as barreiras continuam a cair e a tua igreja continua a avançar. Pois assim, agradecidos pela proclamação da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Levante suas mãos aos céus em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação rica e infinita do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam ao Senhor em espírito e em verdade. Os que acreditam dizem amém. Amém. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus. Eu estou de pé e eu sei que se aquele temporal te pegar na estrada, viu?